O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor, misericórdia, e conceda a nós a graça de termos aqui o seu Espírito, que ele possa andar no meio de nós e limpe o nosso coração de toda maldade, maus pensamentos, comunhão indevida que temos, por vezes, com o espírito desse mundo. Um espírito que trata apenas do seu próprio interesse. A palavra de Deus diz que nós estamos com Deus quando tratamos do interesse do outro. Quando nós abrimos mão dos nossos interesses pessoais para que o outro possa se realizar. Se estamos com o amor de Deus, esse amor, ele abundantemente está diante de nós, posto para a felicidade daqueles com quem nós convivemos. Portanto, em momento algum, nós podemos querer o mal do nosso irmão. E se existe algum coração entre nós que está ainda manchado por esta presença estranha, nós queremos pedir ao Espírito Santo que limpe esses corações nessa noite, neste dia, para que estejam mais perto do Senhor. Que nos guardemos do mal, estejamos atentos às coisas de Deus. Os irmãos receberam um folheto que trata sobre a morte. Nós gostaríamos de fazer aí algumas considerações. A comunidade tem um trabalho feito pelo pastor Joel de visita semanal aos velórios que acontecem aqui na cidade. E nesses velórios nós temos oportunidade de conviver ali com pessoas de várias religiões. E nós podemos perceber naquele momento de morte como que essas pessoas reagem diante da partida de alguém deste mundo. E essas reações têm muito a ver com as crenças que elas têm, as coisas que elas têm aprendido com seus pastores, padres e orientadores. E nós conversamos muito aqui sobre essas experiências, uma vez que boa parte dessas comunidades, igrejas e doutrinas, elas ensinam as pessoas a crerem na morte e não na vida. Isso não é novidade. O homem, desde os tempos antigos, quando diante da morte, eles entravam em desespero, porque pensavam que os seus entes queridos iam se desfazer ali na sepultura. Estranho que até os nossos dias esta mesma ideia continua presente no coração dos que dizem crer, embora as Escrituras apontem num outro caminho. Eu costumo dizer aos irmãos aqui da comunidade que nós precisamos deixar um pouco de acreditar nas religiões para acreditarmos na palavra de Deus. Mas não é a mesma coisa? Não. As religiões, elas se constituem numa visão que os homens têm da palavra de Deus. É uma interpretação que os homens fazem da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Tanto que neste caso específico as Escrituras falam de vida, elas não falam de morte. E nós precisamos saber bem o que é a vida e o que é a morte, porque, embora a maioria dos homens não pensem na morte, ela um dia vem bater na porta. E quando a gente vai ficando mais velho, aí chegando pelos seus 60, 70 anos, nós estamos nos aproximando da nossa morte física. E como está a nossa alma? Ela está preparada para isso? Nós temos uma visão correta do que é a vida, do que é a morte, do que é a eternidade.
de quem somos nós, precisamos ter uma clara visão, um claro entendimento sobre o que significa morrer. Esse folheto que vocês receberam, ele é distribuído lá para as pessoas do velório, para que eles tenham contato com uma maneira diferente de pensar sobre morte. Eu queria que vocês abrissem aí, nós vamos ler aqui algumas passagens e fazer alguns comentários para nossa edificação. Afinal de contas, qualquer um de nós pode começar a precisar desse entendimento daqui a pouco, não é mesmo? Ninguém sabe o dia de deixar essa vida. O primeiro tópico deste folheto, ele faz referências ao livro Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, aonde a palavra diz que o corpo é um pó que volta à terra, como ele era no princípio. Nós sabemos que Deus, no Gênesis, ele criou o corpo do homem do pó da terra. Significa dizer que o corpo pertence a este mundo, a esta dimensão. Ele não veio do céu. Isso é claro nesta passagem, em outras também. Aqueles que querem envolver as pessoas na ideia de que o corpo pertence aos céus, ou que o corpo vai ser transformado para um dia viver no céu, essas coisas, esses ensinamentos, eles não são conforme as Escrituras Sagradas. Os textos bíblicos não chancelam essas passagens. O corpo voltará à terra como ele era antes de se constituir o corpo, e o espírito voltará para Deus que o deu. Irmãos, basicamente nós podemos entender que o homem é constituído de corpo e de espírito. Se quiser chamar alma também tanto faz. Algumas pessoas dizem, tem que chamar alma, tem que chamar espírito. Tanto faz, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma grandeza. A palavra que reveste esse pensamento, numa língua ou noutra, tanto faz. Nós somos constituídos de alma e de corpo. Isso tem que ficar claro para nós, é uma coisa básica. Segundo o que está escrito aqui no nosso folheto, vamos fazer uma leitura para o nosso entendimento. Vamos imaginar que nós estivéssemos no velório e que o pastor Joel chegasse e distribuísse esse folheto para a gente ler. É natural que o momento da separação física entre os entes queridos seja um momento de lágrimas, afinal, por um tempo, não se verão mais. Por um tempo. Porém, aos que creem em Cristo, as lágrimas precisam ser de saudade e de doces lembranças. Se estamos no velório, alguém que partiu, nosso pai, nosso irmão, alguém da nossa família, nós precisamos estar ali pensando nos momentos bons que nós vivemos com esta pessoa, com este irmão, desejando que ele possa retornar à eternidade, porque ele vai retornar à eternidade para depois voltar novamente a existir em algum lugar, em algum tempo, porque esse é o ciclo do próprio universo, da própria criação. Eu preciso desejar que este irmão, que esta alma, que este espírito, ele possa voltar em paz para a região de onde ele veio. Porque, segundo o Eclesiastes, foi Deus que deu o Espírito. Então o Espírito desceu dos céus e tomou posse de um corpo para viver aqui na terra. É isso que está escrito aqui, ou eu estou distorcendo as Escrituras Sagradas? Está escrito isso aqui. Então a alma é dada por Deus. Se é criada agora, se foi criado no princípio, tal, isso são coisas discutíveis. Mas em resumo, para a gente não perder muito tempo e você saber praticamente como funciona, o espírito é dado por Deus. O corpo vem deste lugar, é pó, e ao pó ele voltará. Ele vai se desfazer. E o espírito, o que acontece com ele? Ele volta para Deus. Se nós cremos em Cristo, nossa postura precisa ser diferente. Porque Cristo veio comunicar a vida a nós e não a morte.
Em momento algum nós podemos acreditar que uma pessoa morreu. Ela não morreu, ela só deixou esta vida para retornar à região de onde ela veio. Que nós chamamos de eternidade. Que seja ocasião para refletir a respeito da nossa existência na Terra. Quando a gente vai num velório, a gente tem que pensar na nossa morte, ô criatura. Ah, não, eu vou entrar em desespero. É claro que você vai entrar em desespero se você não pensar nela e procurar se esclarecer sobre isso. Porque morte é ignorância. Vida é entendimento. E Jesus veio nos dar entendimento sobre o que é a vida e a morte. Tanto que ele disse aqui na capa do folheto, tem, né? Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E todos aqueles a quem ele falou, morreram. Jesus estava falando uma mentira? Não, Jesus não falava da morte do corpo. Ele falava da morte do espírito. Se nós cremos em Jesus, a gente não morre. Quem morre é o nosso corpo, a nossa alma. Ela se desprende do corpo e sobe para as regiões celestiais. É isto que está escrito em Eclesiastes. O espírito volta para Deus que o deu. Se vai voltar para morar com Deus, na casa de Deus, no primeiro céu, no quinto céu, terceiro céu, isso não é problema nosso. Nós não estamos discutindo aqui teologia. Nós estamos resumindo a vida e a morte. Da onde a alma veio, o que ela veio fazer na terra, o corpo que ela deixou aqui e a subida dela para Deus. Ponto. Nós cremos em Jesus, cremos na vida, não cremos na morte. A palavra de Deus diz que a morte do corpo, de modo algum, faz cessar a existência da alma. O ente querido que partiu deste mundo agora retorna ao mundo de Deus, que o deu, para continuar existindo na eternidade. Cremos na vida, amém? Cremos na vida, não na morte. Podemos morrer amanhã tranquilos, se cremos na vida que o Senhor veio comunicar a nós. A morte é uma realidade. Se o sujeito morre sem crer no Senhor, sem ter fé, sem ter feito nada para Deus, a alma fica perdida. Não é que Deus está castigando a alma, é que a alma não sabe onde ir. Ela fica perdida assim que ela acorda do outro lado, porque a morte é como um desmaio. Já desmaiou aí alguém? Né? Some as coisas e a gente não sabe a hora que só sabe a hora que volta, né? A morte é como um desmaio, não dói. Não dói, apaga. Quando você acordar, se você não tiver vida em você, a vida que Deus te deu através do Cristo, você vai ficar perdido. A alma fica vagando, fica envolvida com as coisas da terra. Aonde está o coração da alma, está a alma. Não é isso que o Senhor ensinou? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que coração? O espírito. Então a alma precisa crer na vida eterna, que o Senhor veio nos comunicar. Pode morrer tranquilo, não tenha medo da morte, porque a morte só existe para quem está morto. É esquisito o que eu falei? A morte só existe para quem está morto. Para quem está vivo, não tem morte. É isso que Jesus ensinava, irmãos. Se eu estou viva, porque a vida eterna já reside no meu coração. Eu não morro jamais. Mas se eu estou morto, se eu não tenho o Senhor, se eu não creio no Senhor, assim que eu já estou morto, assim que eu morrer, minha alma permanecerá na morte. Alguns chamaram de purgatório, o Davi chamou de Vale das Sombras, que é um lugar de muito sofrimento. É por lá mesmo que a alma vai ficar por longo tempo. Não para sempre, mas por um tempo bastante dilatado. O segundo tópico, despertando para uma nova vida, Jesus, ao ser questionado sobre a ressurreição. O que é ressurreição? É vida depois da morte. Vida depois da morte, aqui mesmo, como nós estamos mortos e conhecemos a Jesus, saímos da morte para a vida, isso é ressurreição. A vida que vence a morte no túmulo é ressurreição. É isso que o Senhor ensinava. Questionado sobre isso pelos seus inimigos, Jesus respondeu que Deus havia escrito nas Escrituras Sagradas que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que não era Deus de mortos, mas de vivos.
Amém? Se somos o povo de Deus, a morte não tem lugar no meio de nós. A morte física é consequência da vida no universo visível. Preste atenção, todas as coisas que estão à nossa volta morrem e renascem. Preste atenção. Assim é a natureza, as plantas são assim, os animais são dessa forma, os insetos são dessa forma. Você pisa numa formiguinha lá, a formiguinha esmagou. Você acha que a formiguinha não tem alma? Você acha que a formiguinha vive como? Ela tem uma alma. E para onde vai essa alma? Evidentemente, para o seio da eternidade. O que vai acontecer com a alma da formiguinha? Ela nasce numa outra formiga. Assim é o ciclo do universo, irmãos. As plantas são assim, todas as coisas vivas, elas nascem, vivem e morrem, nascem, vivem e morrem. Isso é um ciclo da própria natureza do universo. O universo está em constante transformação e nós pertencemos ao universo. Por isso estamos em constante transformação. Para o mal? Não, para o bem. Por quê? Porque a lei do progresso permeia toda a criação de Deus. Do progresso, tudo melhora, a cada dia está sempre melhorando. O que disse o apóstolo Paulo? Todas as coisas concorrem para o bem. Não é isso que Paulo disse? Todas as coisas concorrem para o bem. Como assim? Até o mal? Também o mal. Para quem? Para todos? Não, para aqueles que foram chamados por Deus. Para aqueles que não foram chamados por Deus, o mal é destrutivo. Mas para os que foram chamados por Deus, o mal é só uma ferramenta para nos lançar mais adiante, para nós caminharmos mais à frente, porque estamos imersos na onda de progresso da própria criação. Entenderam, os irmãos? Então, nosso Deus não é um Deus de morto, não é um Deus de gente que fica dormindo no túmulo. Quem fica dormindo no túmulo está morto também. Essas doutrinas nasceram nas igrejas, porque as igrejas, elas nem sempre têm um entendimento das Escrituras. Elas foram feitas por pessoas em tempos bem remotos. Irmãos, boa parte da teologia que nós temos nas igrejas hoje nasceu na Idade Média. Sabe o que é isso? Idade Média. Foi cunhado lá atrás, quando nem se sabia que o mundo era redondo. Essa teologia não foi modificada, não foi mudada, não foi sujeita à lei do progresso. Por isso nós não podemos usar a teologia para entender Deus nos nossos dias. Precisamos pedir a Deus que nos ensine, pelos caminhos das Santas Escrituras, a compreender a sua eternidade, a compreender a nossa eternidade. Por isso as Escrituras nos chamaram de deuses. Vós sois deuses, quer dizer, vós sois espírito. Vós não sois carne, vós não sois do mundo material. Habitam o mundo material, mas não pertencem a ele. Então, entre nós, o nosso Deus é um Deus de vivos, não é Deus de mortos. Tá bem? A palavra de Jesus ensina que não podemos crer num Deus de mortos ou de adormecidos. Deus é Deus dos vivos. Aquele que está partindo desse mundo é filho do Deus dos vivos. Portanto, continuará existindo ao lado do Senhor no momento em que acordar na eternidade. Conservará sua individualidade, como mostram as próprias Escrituras. Quando Moisés apareceu a Jesus, no Monte da Transfiguração, ele era Moisés. Ele não era outra pessoa. Quando Elias aparece ao lado de Moisés, tratava-se de Elias. A individualidade, ela permanece do outro lado. Não se aplica só aos profetas, porque os profetas são irmãos nossos. Eles não são diferentes. Se Jesus nos chamou de irmãos, isso é testificado no Velho e no Novo Testamento, como é que nós não possuímos os mesmos direitos, os mesmos dons? Não é mesmo, irmãos? Então nós somos de cima, nós somos do alto. Quando nós dormirmos e acordar do outro lado, nós continuaremos sendo o que somos. A nossa forma, a nossa maneira de pensar será aquela que nós vivemos, esta última vida. Eu vou continuar tendo a mesma forma que eu tenho aqui. O que nós observamos pela experiência é que os velhos, eles se tornam mais jovens, mas não muito mais jovens. A aparência deles no mundo invisível é uma aparência mais agradável. A gente tem a impressão que eles remoçam quando vão para lá, porque a alma, ela não tem idade.
A alma é eterna, ela não tem idade. Essa alma é mais velha, mais nova. Não, a alma ela é eterna. Aí ela forma, não tem qualquer importância. Isso tudo faz parte da relatividade da existência da alma dentro da eternidade de Deus e do grande universo que Ele criou. Pastor, mas é muito conhecimento. Faz um esforço. Por favor, para você aprender alguma coisa nova. Se você continuar só acreditando em Deus, você pode até não ficar na região da morte, mas você não vai subir para lugar nenhum. Vai ficar bem aí no primeiro degrau. Aproveita a vida que Deus te deu, porque é aqui que você aprende. Lá na eternidade, você não vai aprender nada não, viu? É aqui o lugar da instrução. A alma adquire a sua eternidade quando ela está aqui deste lado. Não é do lado de lá. E quando a alma vem para o mundo, ela não está salva. Ela precisa ser salva pelo Senhor. Porque o diabo permanece no mundo. Depois que o diabo for tirado do mundo, as almas nascerão salvas. Elas não precisarão mais de salvação. Depois que o diabo for tirado do mundo. Quando morrer o mundo velho e nascer o mundo novo. Então, o nosso Deus é um Deus de vivos, não é Deus de mortos. Conservaremos a nossa individualidade do outro lado. Assim, para os que partiram, se nós tivermos fé, do lado de lá estarão sendo aguardados em uma nova vida junto da família de Cristo, para viver ao lado do Senhor. Serão transformados em anjos de Deus para servir em toda a criação. Tá bem? Nos intervalos das suas vidas, vocês estarão trabalhando. Irmãos, esse negócio de preguiça não tem, viu? Todo mundo trabalha, e no céu muito mais. Essa história do que o sujeito vai descansar do outro lado é uma conversa sem medida, isso é invenção do homem. Ninguém descansa no céu. Os anjos trabalham constantemente, o Espírito de Deus trabalha constantemente, os arcanjos, os serafim, os espíritos ministradores, há uma atividade constante nos céus. Sabe para quê? Para promover a vida aqui na terra. Tudo o que fazem do outro lado tem a ver com a promoção deste lugar. Os irmãos percebem? A vida não é lá, a vida é aqui. Então, quando vamos para lá, nós estamos na eternidade, no meio de irmãos, no meio dos anjos, diante do Senhor, evidentemente você não vai estar junto com Jesus. Jesus está em outros planos, cuidando de outras atividades, concernentes ao governo desta terra. Você não vai lá ficar perto do Senhor, mas você vai saber que está junto do Senhor. Em espírito. Estaremos no meio de outras pessoas que foram antes de nós, que foram crentes, irmãos nossos, conhecidos, junto deles, vivendo aquele momento de eternidade. Não há razão nenhuma para termos medo da morte física. Tá bem? Como é que nós existimos do outro lado? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, o apóstolo ele revela aqui uma coisa nova para nós. Aprendemos no Eclesiastes, na época que o rei Salomão escreveu isso aqui, que a vida se constituía por um corpo físico e pelo espírito. O apóstolo Paulo, um pouco mais aqui adiante, ele revela uma novidade. Ele diz, há mais um corpo chamado espiritual. Este é o corpo que reveste a alma propriamente dita. Esse corpo espiritual é o corpo com o qual nós existimos do outro lado. Uma vez que o corpo carnal ele se desfaz no túmulo, volta a ser pó, a alma tem que existir do outro lado. O corpo de Moisés se desfez. O de Elias, eles colocam dúvidas, os adeptos aí dessa mirabolante teologia, porque diz que o Elias subiu para o céu num carro de fogo e tal. Há uma série de questionamentos a respeito da morte de Elias. Mas da morte de Moisés ninguém pode duvidar. O corpo que Moisés apareceu a Jesus era que corpo? Era o corpo espiritual. Os anjos, aqueles homens que apareciam na história do Antigo Testamento, vestidos de roupas brancas, que corpo que eles usavam? Um corpo de natureza etérea. É com este corpo que nós existimos do outro lado. Ele faz parte da nossa existência eterna. Tá bem? Há corpos celestes e há corpos terrestres. 1 Coríntios 15, 40, os irmãos podem conferir, Paulo faz ali uma descrição precisa da existência do nosso corpo espiritual. Ele diz, é com esse que nós voltaremos na época da implantação do reino. Aqueles que foram antes de nós.
Aquele que tomba e volta ao pó é o corpo terrestre, pois a vida orgânica cessa. A alma, porém, segue para Deus de posse do seu outro corpo, o corpo celeste. Separados pelo cessar da vida física, um só corpo agora permanece, o corpo imaterial, invisível aos olhos humanos, mas visível nas moradas do Espírito. Desfeita a carcaça grosseira, que é o corpo físico, o corpo celestial permanecerá como veículo de expressão da alma na eternidade. Então, se a gente morrer amanhã, se eu morrer, você morrer depois da manhã, você vai me encontrar do outro lado do jeitinho que eu sou aqui. Tá bem? Vou estar vestido de uma roupa que não é roupa física, é uma roupa etérea. Para eu me expressar daquele outro lado. Isso é natural. Não depende de crenças, faz parte da própria criação. Então, não se assuste quando você acordar e olhar para você vê que você tem um corpo. É o corpo espiritual. Você está vestido com uma roupa. Se você prestar atenção, ela não é uma roupa de verdade, não é feita de tecido. É uma coisa que está envolvendo o seu corpo, porque está no teu pensamento. O que é o ser? É a expressão da alma. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? É muito complicado. O que é a alma? A alma é imaterial, ela é espírito, ela é como Deus. A alma é como Deus, porque nasce de Deus. É espírito, não tem forma. Ela não tem uma forma de expressão. Alguns falam que é uma chama, uma luz, uma estrela, algo assim. A Escritura pode dar a entender nesse sentido. Pode entender como você quiser, mas ela não tem forma. Para que a alma assuma uma forma e possa existir, ela precisa se revestir de alguma coisa. E ela se reveste de um corpo físico e de um corpo espiritual. Tá bem? É o básico para a gente entender o que é vida na terra, o que é vida nos céus. E como nós devemos fazer para não ficar perdido depois da morte. Irmãos, isso não tem nada a ver com religião. As religiões têm suas concepções, amém, aleluia, fiquem em paz. Isso é um processo natural, eu preciso saber o que é morrer. E morrer sem Deus é um desastre. Morrer sem Cristo é um transtorno sem fim. Tá bem? Se entregue a Jesus, mesmo que você não entenda essas coisas que o pastor está falando. Né? Pode parecer um conhecimento muito profundo e tal, mas se você crê em Jesus, não tem problema nenhum, ele te leva para a luminosidade. Amém? Você não vai ficar no escuro por aí. Para nós concluirmos aqui, Mateus 18, Jesus, nas suas palavras, diz que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Não importam quantos dias foram vividos nesta terra, se foi um período de longa duração, de curta duração. O importante no ponto de vista de Deus é a experiência de lutas e vivências da alma, que resultaram em dias felizes, momentos de tristezas, desafios e vitórias. Errar ou acertar faz parte da natureza humana. Certamente no final desse período de existência, houve grande ganho para a alma eterna. Os sentimentos de amor e de amizade que se formaram entre os parentes e amigos jamais serão esquecidos. Ligados na experiência terrena, agora permanecem ligados nos céus. Tá bem? Então, diante da morte, nós temos que pensar na vida, não na morte. Embora as lágrimas estejam correndo nos nossos rostos. Tá bem? Por causa da separação física, da saudade que permanece, dos momentos que nós vivemos felizes, mas os laços de amizade, de irmandade, eles permanecem na eternidade, porque foram ligados aqui na terra. Conforme as palavras de Jesus, eu acredito que ninguém duvida de Jesus, não é mesmo? Tudo que nós ligarmos aqui será ligado no céu. O que nós desligarmos aqui será desligado lá em cima. Portanto, se temos laços com essas pessoas que partiram, esses laços permanecerão na eternidade. Não serão desfeitos por nada. Daqui a pouco nós estaremos lá junto com esses nossos amados. Tá bem? Isso faz parte da vida com Deus. A morte só existe, como eu disse, para os que estão mortos. O nosso Deus é um Deus de vivos.
porque Ele nos dá a sua vida abundante por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.